Desde já, eu quero pedir perdão para vocês se acaso eu chorar um pouco aqui, porque só de eu preparar a palavra já mexeu com meu coraçãozinho que é pequeno, que de respeito, eu acredito que cada um de nós tem familiares que passou por esse processo da vida, né? Mas a gente sabe que tudo isso são fases da nossa vida, né? E a gente tem que pegar as fases ruins, que às vezes a gente passa, para transformar em boas, né, meus irmãos? Deixa eu trazer logo a introdução aqui. E o Senhor me colocou no meu coração duas palavras para eu trazer hoje. E minha cabeça ficou um turbilhão. Eu disse, Renata, pelo amor de Deus, qual é a mensagem que eu vou falar? Ela disse, a que tu quiser. Aí eu disse, pronto, não me resolveu nada. Uma foi falando em arrependimento e 80% das coisas que Silvano falou sobre Joel, sobre essas coisas, estava nessa palavra. E não é exatamente essa palavra que eu quero trazer para vocês. Eu quero trazer uma palavra focada mais em família. Amém? Amém? Teve vezes aqui que, como o Rafael falou uma vez, não sei se foi na casa do irmão Elias, não sei se foi na casa, não sei, ou foi na casa de Cidinha, que disse, tá preparado para levar cacete? Hoje não é cacete mesmo. E a introdução dessa palavra que eu separei é o seguinte, é sobre família, né? Nós sabemos que em toda família tem alguém que sofre com algum vício e esse vício prende aquela pessoa naquilo várias vezes, vários anos. E aquela pessoa, por tentar resolver o problema da maneira dela, cada vez que passa, vai se afundando mais e mais. E isso é um histórico de rebeldia. A origem da palavra rebeldia é um sinônimo de resistência, teimosia e desobediência e birra. Sabe aquele filho ou aquele sobrinho que você tem que o cara faz isso? O Vitor é um dele. Ele fica ali, fica amarrado e não quer sair de todo jeito. A natureza humana é extraordinária nos dois sentidos. Tanto para aprimorar, aprender coisas, como para desobedecer. E eu vou falar um pouco, mais para frente eu vou contar um dos testemunhos que a gente passou, eu e minha família, né? E eu pergunto para vocês, quem é que não tem um tio, um irmão, um pai, primo ou algum parente que sofre do tipo de vício, seja ele drogas, seja ele alcoolismo, seja ele farra, seja ele namorador, enfim, independentemente do vício, tudo começa da mesma forma. Tudo começa da mesma forma. O ser humano tem um lugarzinho chamado coração e dentro do nosso coração tem outro lugarzinho que só pode ser preenchido nada mais, nada menos pela presença de Deus. E quando esse espaço está vazio, a carne aflorece. E o lugar que era para ser destinado para Deus, para que a gente seja dependente de Deus, a gente passa a ser dependente de nós mesmos. E é aí que a gente quebra a cara. A gente quebra a cara facilmente, fácil mesmo. E às vezes quando a gente faz as coisas do nosso jeito, as coisas já começam a dar errado. Não sei se vocês já perceberam isso. Todo mundo tem esse tipo de atitude, né? De ser independente, vou fazer do meu jeito e acabou-se.
as coisas começam a desmoronar. As coisas que estavam dando certo começam a desandar, a dar errado. Os amigos que a gente tinha, Silvânia, começam a se afastar da gente. E às vezes a gente começa a pensar, Cabral, meu Deus, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo, poxa? Fulano dizia ser meu melhor amigo, foi-se embora. A mulher que eu tinha se separou. Minha avó, minha mãe, só pega no meu pé direto. E às vezes, essas coisas a gente não consegue enxergar por causa nada mais nada menos do que nosso egoísmo. A gente consegue enxergar tanto defeito de Rafael Bruno, tanto dos defeitos, e a gente não consegue parar um tempo para pensar, sentar e refletir e falar, não, velho, isso aqui eu vacilei. Isso é tão provável, meus irmãos, que se eu perguntar uma qualidade de vocês sabem dizer 10, 20. E se eu te perguntar, Max, qual é o teu defeito? O que é que te prende no teu eu mesmo? Tu vai demorar uns 2, 3 minutos, meu Deus, é o que, Senhor? Deixa eu ver. Tem isso, tem aquilo. São várias coisas. E isso são características que a gente, infelizmente, herdamos dos nossos pais, Adão e Eva, e de Adão e Eva, foi se alastrando. Tem pessoas, meus irmãos, que fingem estar feliz. Eu mesmo, antes de eu me converter, eu dizia mesmo assim, trabalho, pô. A principal desculpa que eu usava era essa, Rafael. Eu trabalho, eu tenho direito de me divertir, pô, vou tomar minha cervejinha, vou comprar minha carninha de boi, tocar fogo aqui na churrasqueira e vou, né? Mas às vezes essa atitude da gente de chegar assim e fazer isso, as pessoas que convivem com a gente, vai passando o tempo e vai se enchendo. O que era uma vez por semana, passou a ser 2 por semana, sábado e domingo. Às vezes, tem pessoas que se afundam tanto que largam o serviço, largam tudo para entrar de cabeça nos seus próprios desejos, seja ele droga, enfim, seja ele qualquer coisa. Mas no fundo do coração do ser humano, ele sente um vazio. Porque não tem como. Você pode ser o homem mais rico, você pode ter o iate, pode ter tudo. Se você não tiver Deus no coração, você sempre vai ficar com aquela ânsia de dizer assim, não, eu preciso me agarrar, preciso trabalhar para comprar um violão para eu aprender a tocar. Aí aprende a tocar o violão. Eita, e agora? Eu vou fazer o quê? Eu preciso tocar bateria. Passa o tempo e você vai só perdendo tempo, e o tempo vai passando e você nessa mesma se apegando a esses mesmos tipos de coisa. E o homem, ele sempre se inspira em alguém. Pode prestar atenção. Você, Silvano, quando era criança, se inspirou no seu pai, no seu avô, enfim. Porque isso é tendência do ser humano. Tendência do ser humano é admirar as outras pessoas. Eu, particularmente, já vou entrar um pouco do testemunho aqui. E eu, particularmente, eu fui nascido e criado lá no Recife. Eu sou forasteiro aqui em Lajedo. E eu achava meu avô o máximo, Rafael. O máximo. Meu avô era um cara altão, 1,80 m, mais ou menos, fortão. E ele era pra mim, ele era um gênio, era meu super-herói, Silvânia. O que você pensasse, ele fazia. Não dinheiro, claro que não fazia dinheiro para ir preso. Mas ele era marceneiro e ele era pedreiro. E ele mexia com construções, né? E ele tinha várias qualidades, várias. Se eu for estender aqui, vou passar o culto todinho aqui, vai acabar e eu não vou entrar na palavra. Mas enfim, a gente foi crescendo, na nossa casa lá no Recife, morava eu, meu irmão, meus 2 tios gêmeos, que Saulinho conheceu um tempo aqui, minha mãe, minha avó e meu pai. E meu avô, ele
viajou para uma certa vez, ele viajou para Fernando de Noronha. Vocês já ouviram falar em Fernando de Noronha, não foi? O Galindo viajou. E quando ele chegou, eu era muito apegado a ele, muito, muito mesmo. Meu irmão, misericórdia, era mais do que eu. E ele chegou, ele viajou, passou praticamente na base de uns 5, 6 meses. Eu não me lembro exatamente quanto tempo ele passou lá. E quando ele chegou, como qualquer criança, a primeira coisa que pergunta é, diz, eu chamava ele de vovô. O vovô, o senhor estava fazendo o que lá, esse tempo todinho? E ele era forte, tinha um buchão. E eu sentava assim perto dele, e ele botava eu no bucho dele, assim, sentado no bucho dele, eu pequenininho, menor do que Henrique, sentava no bucho dele. Não sei como ele aguentava, eu no bucho dele várias horas. E ele ficava contando, ele disse, olha meu filho, vovô foi para Fernando de Noronha. Eu digo, o senhor foi trabalhar lá em quê? Porque criança é mais detalhista, quer saber de tudo, né? E ele me contou que foi trabalhar, o patrão dele chamou ele para trabalhar numa construção de um barco. Diga aí, velho, o cara construiu um barco. Não do zero, né? Claro, né? São vários marceneiros e cada cá com sua função, né? E ele construiu esse barco, ajudou na construção desse barco. E ao passar do tempo, e meu avô provavelmente foi se envolvendo com alcoolismo e começou a beber semanalmente, socialmente. E do socialmente ele começou a beber 2 vezes pela semana. De 2 vezes, partiu para 3. De 3, saiu do serviço. E praticamente se entregou. Ele trabalhava praticamente para manter o vício. Fazia um bico aqui, outro bico ali. E, infelizmente, essa inspiração que eu tinha em meu avô, sobre negócio de alcoolismo, eu era criança, eu nem sabia disso aí, nada. Enfim, meu avô se envolveu com essas coisas. E a gente morava lá no Recife, era uma família muito unida, entre aspas, com aquela família, a grande família. E, enfim, ele teve que se mudar para cá, porque o sogro dele faleceu, minha bisavó, na verdade, já era de idade, e minha avó teria que sair de lá, do Recife, para vir para cá cuidar da minha bisavó. E aí, a gente ficou com nossa mãe, eu e Fagner ficou com minha mãe. E aí começou um pouco da história triste mesmo. Minha mãe, agora sozinha, né? Para dar de sustento a 2 criaturinhas. E é difícil, agora já é difícil. Imagina há 18, 19 anos atrás, 20 anos atrás. E minha mãe, de alguma maneira, procurou ajuda espiritual. Eu até falei com o Rafa e queria que Ivan estivesse aqui, que eu até falei, não foi, Rafa, na outra vez que a gente foi para casa do irmão Elisa. Eu digo, Ivan, quando a gente tiver com um tempinho, eu te conto essa história. E ele disse, pô, deve ser grande, velho, para tu poder querer me contar depois. Eu não vou contar detalhadamente, porque senão vai virar uma vigília. Enfim, minha mãe, de qualquer maneira, ela procurou ajuda espiritual e, infelizmente, não foi pelo caminho que o Senhor tinha planejado para ela. Aqui é comum, várias igrejas evangélicas, igreja católica, são quase escasso aqui em Lagedo um terreiro de umbanda, uma casa de candomblé. É muito... E tipo, aqui o preconceito é enorme. Eu também sou preconceituoso para esse negócio, esse tipo de coisa, eu não quero nem chegar nem perto. Porque através disso aí eu sei, Silvano, que minha família inteira passou por causa disso aí. E minha mãe, de alguma maneira, procurou ajuda espiritual nesses cantos, né? Fez a pior, eu acredito que tenha sido a pior escolha que ela tomou. E o tempo foi passando e cada vez mais ela se aprofundando nisso, se aprofundando, e eu dizendo, na minha cabeça, eu brincava essas coisas e tudo, não sabia muito. Até um certo tempo que ela chegava a se manifestar dentro de casa.
Aí você imagina só uma criança de 6 anos, 7 anos, vendo a sua própria mãe se manifestar na sua frente e você sem poder fazer nada. Criança vai pensar, dizendo, minha mãe está enlouquecendo, está endoidando, né? E tinha tempo que ela se manifestava e eu, como criança pequena, eu saía doido, Silvano, corria de dentro de casa, eu batia lá na casa da mulher que vivia mais ela, andando para os cantos. O nome dessa mulher era Fátima. Eu dizia, Dona Fátima, pelo amor de Deus, chegava chorando lá, chorando. Dizia, Dona Fátima, pelo amor de Deus, socorra minha mãe está se batendo lá, tá que nem criança, acabando com tudo lá. E ela dizia, não, meu filho, pode ir para casa. Como se dissesse assim, te vira lá. Isso é os guia, entre aspas, nela. E eu não voltava para casa. Provavelmente eu saía umas 9 horas da manhã, só chegava em casa de noite, na hora de eu dormir. Só chegava na hora de eu dormir. Porque eu não queria ver aquela cena, né, Silvânia? E eu e meu irmão cresceu num ambiente assim, e o tempo foi passando, e cada mais que o tempo passava, mais piorava pra gente. Por quê? A gente morava em casa própria, Cabral. A gente morava numa casa própria, grande, a casa era grande. Era desse tamanho aqui não, mas chegava próximo a esse tamanho aqui. Tinha 3 quartos, sala, cozinha, enorme, uma casa enorme. E essa mesma mulher, chegou assim a meu irmão, na minha mãe, Rafa, e falou assim, Neide, se tu não sair da tua casa, vê como o diabo, ele age com amedronta, fazendo medo. Essa palavra subiu muito da minha cabeça. Fazendo medo, impondo medo nas pessoas. Se tu não sair da tua casa, teu filho mais novo, Marquinho, aí disse o nome do bicho lá, sei lá que bicho é, disse, vai morrer ainda hoje. Tu tem 12 horas para sair de casa, ou então teu filho morre. E minha mãe, sem experiência alguma, de alguma forma, dando ouvido àquele infeliz das costas loucas, pegou, arrumou as coisas na carreira, como se fosse ladrão. Sabe como o cara, tá matando gente ali, vão entrando para te matar aqui. Saí na carreira, Silvana, a gente saiu. E eu saí, entre aspas, era ruim lá? Era. A gente foi, vocês sabem para onde a gente foi. Aí vocês olham assim e dizem assim, não, velho, Marquinho é brincalhão, Marquinho, bicho, só fala brincando, pô, meus irmãos. Só quem sabe é eu, Deus e minha família, meus irmãos, que eu passei. A gente saiu da nossa casa, Silvânio. Vocês fazem ideia para onde a gente foi? A gente saiu da nossa casa para dentro de um terreiro de macumba, morar lá naquele lugar. O diabo, ele age mexendo nas coisas devagarzinho assim, ó, até lhe enganar 100% e lhe deixar sem esperança. E às vezes que minha mãe se manifestava lá em casa, eram umas 2, 3 vezes por semana, mais ou menos. Era aleatório, ninguém sabia o dia, nem nada, era aleatório. E nesse dia, a partir desse dia que a gente foi morar lá nessa casa, que na verdade não era exatamente um terreiro, não era um salão assim, era uma casa grandona, com um espaço grandão, e tinha festa desse negócio de candomblé, eu não sei, desse negócio de macumba pra lá. E pra piorar, aí você diz, ainda tem pior, tem. Pra piorar, lá em casa eu só via minha mãe se manifestando. E tinha vezes que eu estava assistindo, me lembro como hoje, o Pica-Pau no sofá. Eu estava assistindo em casa e tinha o dono da casa chegou e se manifestou. Rafael, nunca me esqueço, pessoal, dessa cena, nunca me esqueço. Se manifestou, botou as mãos para trás e eu assim sentado. Ele olhou bem pro fundo dos meus olhos, Rafael, assim, ó, bem pro fundo dos meus olhos e disse, tira esse moleque daqui que eu não gosto de criança não. Ou tira ele, ou então eu vou beber o sangue dele. Eu com praticamente 7, 8 anos, pô. Duvido vocês adivinhar o que eu fiz. Foi isso mesmo. Eu dei um tiro de carreira tão grande, meus irmãos. Tão grande.
E eu fiquei rodando, digo, eu vou para onde? Uma hora eu vou ter que ir para casa dormir. Corri, isso era de dia, eu corri. Aí, pronto. Chegava lá nessa casa, criança de 6, 7 anos, mais ou menos. E eu já não queria estar mais ali. Porque imagina o psicológico de uma criança, né? E isso ficou frequentemente, direto, até um tempo de eu ficar se escondendo debaixo da cama. Quando eu via qualquer barulhinho, eu digo, oxe, esse pé vai me matar. Me atolava por debaixo da cama. Ficava lá, tremendo. Foi aí que Deus me enviou um anjo, velho. E esse anjo foi meu avô. Meu avô, desde já, ele não tinha falecido, foi meu avô. Vocês se lembram que eu falei que ele se mudou de lá e veio para cá? Nesse período de tempo, que eu não me pergunto quanto tempo faz, que eu não sei, porque cabeça de criança não trabalha com tempo, né? Tanto faz um mês como 2, 3 anos. Para criança não sabe discernir isso. Meu avô chegou um certo dia com um saco de feira desse tamanho assim, daqui de Lajedo, levou para lá. Porque a gente estava passando perrengue. Tinha vezes que a gente comia manga verde, Silvano, com sal. Tinha vezes que a gente saía para a mata, pegar jaca, para se alimentar. E enfim, aí o tempo foi passando, o meu avô chegou lá. Aí quando meu avô chegou, foi mesmo que eu senti a presença de Deus. Eu não sei se eu estou exagerando, mas eu senti como, ufa, vou sair daqui agora. Minha hora chegou para eu ir embora agora, Rafael. Meu avô chegou, disse, meu filho, como é que tá? Eu dei um abraço nele logo, digo, oxe, eu só solto ele quando eu chegar lá. E ele chegou, ele disse, como é que tá as coisas por aí? Eu disse, hoje está indo de mal a pior. Aí ele disse, como assim? Aí eu disse, chamei meu irmão, eu falei, vem cá explicar ele, que eu não sei explicar não. Eu, moleque, não sabia de nada. Eu ia dizer o quê? Minha mãe está endoidando aqui dentro, né? Cheguei e meu irmão chegou, aí ele disse, o que é que está acontecendo? Meu irmão já era maiorzinho do que eu, né? O que é que está acontecendo? Bora, me diga, senta aqui. Meu avô tinha lapa de braço, era meio forte. Ou você diz, ou você vai entrar num cacete aqui. Aí meu irmão começou a desembuchar. Não, é de vez em quando. De vez em quando, é todo dia. Já disseram que ia me matar mais 2 vezes aqui. Disseram que ia me matar mais 2 vezes. Aí ele disse, quem foi que disse que ia te matar? Aí eu disse, o gordo, o cara era gordo. O gordão, o dono da casa era gordo. Disse, foi o gordo, disse que ia me matar aqui e ia beber meu sangue. Ele disse, eu vou matar esse peste. Eu digo, não, eu vou. Aí ele disse, olha aí, as coisas estão aqui, eu vou ali no colégio. Aí eu digo, bora? Oxê, se eu deixasse ele ir embora, hoje em dia meu rumo estava outro, era outro. E eu cheguei e ele disse, não, pois espera aí que eu vou comprar cigarro. Eu digo, oxê, bora, vamos ao senhor. Eu compro cigarro, eu sei onde vende, eu compro cigarro todo aí para minha mãe. Não, fica aí. Eu digo, não, eu vou aí. Eu vou ao senhor de qualquer jeito, eu nem corro no seu bolso, eu vou mais você. Aí ele pegou e disse, e tua mãe? Está trabalhando, mas eu vou mais ao senhor. Ele disse, espera sua mãe chegar, eu vou ali. Eu digo, não, o senhor não está entendendo. Eu vou mais você e acabou-se. Aí ele disse, pois vai fazer tua mala. Eu digo, oxe, já está feita. Eu vim perante a Deus. Eu vim com a roupa do couro, Cabral, com a roupa do couro. Isso eu tinha aproximadamente 11 anos. Aí imagina, de 6 anos, 7 anos, até 11 anos de idade. Sofrimento constante, sempre. E daí eu vim embora para cá. Fiquei aqui vários tempos. E o diabo, ele conseguindo enganar a cabeça da minha mãe. E minha mãe chegou a um tempo que se cansou dessa vida, foi para São Paulo. Lá, se em Recife é ruim, em São Paulo é pior. Não é que você, Fernando, sai daqui que o diabo vai deixar de lhe tentar porque você está lá em Jurema, lá em Queimada. Não, ele vai estar ali, meu filho. Ele não vai desistir de jeito nenhum, de até levar você para o buraco. E o diabo, ele colocou uma enfermidade na minha mãe. Minha mãe adoeceu com AVC. E, para resumir o máximo a história aqui, minha mãe de São Paulo veio para cá, passou-se vários tempos, veio para cá, se converteu, eu até falei para a Rafa,
Se vocês perguntarem à minha avó passa 1 hora ali falando. Se converteu, dormiu, ela dormiu nos braços do Senhor. Ela conseguiu se converter, graças a Deus, ela se converteu. E teve 1 hora que minha avó saiu com ela, foi para o hospital, já nas últimas horas dela ir embora. Ela estava com problema no rins, foi para o hospital, pegou uma infecção hospitalar, e dessa infecção ela contraiu hepatite C. Aí a imunidade lá embaixo. Enfim, foi o batimento dela que foi caindo, até ela falecer. E antes dela falecer, eu até falei para a Rafa, que ela disse assim, ela olhava assim, fixava o olho na parede e dizia, manhinha, eu estou vendo painho aqui. Um monte de irmãos assim, ó, cantando uma música que eu não consigo escutar e pronunciar a letra. Mas não sei se eu falei na Cardesiel isso aí já, numa célula que a gente estava, não sei que o Rafael sabe disso. E enfim, e meu avô também, infelizmente, ele teve AVC, se converteu também lá no Recife, e Papai do Céu chamou. E agora eu vou para a pregação, não vai demorar 6 dias aqui para eu falar. Então, meus irmãos, esse conjunto de coisas, eu meditando lá em casa, e o Senhor me deu o título da principal mensagem, é Quebrando o Ciclo Demoníaco em Sua Família. Tem tudo a ver com a minha história e eu acredito que todos nós temos uma história um pouco parecida, não com o intuito de magia negra, enfim, mas todo mundo conhece, eu tenho algum parente que sofre com drogas, com álcool, e ali, por conta daqueles atos que aquela pessoa faz, o filho, ao crescer, comete os mesmos atos que o pai cometia, o filho cresce, tem um filho, e o filho também começa a crescer com aquele mesmo pensamento, porque diz, não, meu pai fazia aquilo, eu posso fazer também. Eu quero que vocês abram a Bíblia lá em Gênesis 3. E é um relato simples e que tem tudo a ver com o que eu estou compartilhando com vocês. Gênesis 3, que é o relato da queda de Adão e Eva. Todos acharam? Amém? Que diz assim, capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto da árvore do jardim. Respondeu a mulher à serpente, podemos comer de todo o fruto do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. Vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que você comer dele, não, peraí, deixa eu botar aqui para cima, eu tossi um óculos, eu estou só pela graça, meus irmãos, me perdoe aí. Disse a serpente, versículo 4, disse a serpente à mulher, certamente não morrerás. Deus sabe que no dia em que comeres, seus olhos abrirão e vocês como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Vamos parar aqui e a gente vamos continuar mais para frente. O diabo, meus irmãos, ele quer colocar na vida de todo mundo, dúvidas. Ele vai dizer assim, não, pô, no caso de Eva, tu acha que Deus, pô, quer que tu coma esse fruto? Quando tu comer, tu vai ser como ele, tu vai conhecer as coisas, pô, que maravilha. E eu acredito, a Bíblia diz que a serpente foi astuto, outra tradução diz que foi sagaz, insistente, né?
eu acredito que não só foi uma conversa, como a gente até falou no domingo retrasado aqui. Não foi só apenas com uma conversa. Se chegar um desconhecido e dizer assim, ô Aninho, vai pra igreja não, pô. Que a galera da igreja lá não gosta de tu, não. Tu vai acreditar nisso? Agora, esse pessoal começa a frequentar a igreja, se infiltrar e dizer, olha, Aninha, aqui pra nós, pelo amor de Deus, não vai perguntar depois, não. Mas eu vi ali, o pessoal falando de uma pessoa ali e citaram o teu nome. Tu já vai começar, quem foi essa pessoa? Já vai agir com uma desconfiança. E ele não desistiu de primeira, Satanás não desistiu de primeira, Cabral. O plano dele é nos afastar de Deus o máximo e manter nós afastados de Deus até que morramos, que nós morra, Cabral. E continuando, no versículo 6, diz, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso, desejável, para dela se obter com discernimento. Tomou seu fruto e comeu e deu ao seu marido, que comeu também. E os olhos dos dois abriram-se e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folha de figueiras para se cobrir-se. Ouvindo o homem, a sua mulher, os passos do Senhor que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, isso é, ao entardecer, esconderam-se da presença do Senhor, Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor, Deus, chamou o homem e perguntou, onde vocês estão? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Vou parar por aqui também. Quando a gente peca, meus irmãos, quando a gente chega a um tempo que a gente peca uma vez, peca outra, bate um desânimo no nosso coração, às vezes a gente, Fernando, diz assim, meu Deus, eu sou indigno de falar com o Senhor. Às vezes, meus irmãos, é pelo pequeno gesto de rebeldia, como eu falei lá no começo da mensagem, a birra do ser humano, que a gente sofre. A gente sofre, como eu falei aqui, no testemunho da minha família, e isso gera um círculo maldito, infelizmente, passado de pai para filho, de filho para neto, e assim vai. E não foi diferente com Adão e Eva. Eu vou parar por aqui e vou, para não se estender demais. Tipo, o ser que o Senhor criou, a imagem e semelhança dele, que não era para morrer por causa da desobediência, pela independência, não, eu mando em mim. A morte veio a Adão, a Eva, para todos os seres humanos. Para todos os seres humanos. E assim como na vida de Adão e de Eva, eles morreram e os descendentes deles pagaram esse alto preço também, porque, olha, a partir do momento que Adão descumpriu a ordem do Senhor, gerou um efeito dominó. Deu mal. A primeira consequência foi perceber a nudez dele, beleza? Que desde então ele já estava nu, fazia tanto tempo. A malícia do coração dele, Rafael. Os olhos se abriram. E seguindo o cronograma da Bíblia, o segundo foi o seu próprio filho matar o outro filho mais novo. Caim, por inveja, mata Abel. E aquilo eu acho que aciona um gatilho na mente de Adão. Senhor, por que, meu filho? Eu não sei se ele falou isso, eu estou viajando aqui. Eu não sei se ele falou isso, mas provavelmente sim. Dizendo, Caim, por que tu fizesse isso com Abel, Caim? Por que tu fizesse isso com Abel? E o Senhor foi até Caim. Perguntou a Caim, Caim, cadê teu irmão Abel? E ele disse,
daquele jeitinho simples dele. E eu sou algum cuidador dele? Arrogância, velho. O cara foi arrogante com Deus. Por acaso eu sou algum cuidador dele? E Deus, tipo, o irmão mais velho, automaticamente tem de obrigação a cuidar do irmão mais novo. Não é verdade, Cabral? Ele tinha a obrigação de cuidar do irmão dele. E ao contrário, ele agiu com malícia, chamou e arquitetou todo o plano maligno. Ou seja, o diabo, uma das primeiras tentações que ele tentou a Eva, ele já conseguiu se infiltrar no coração do homem. Conseguiu se infiltrar. E Adão pecou, Caim matou Abel, e aí, se você olhar aqui no versículo 5, só fala de morte. Até a sétima pessoa é só morte. Só morte. Que diz aqui, ó, versículo, capítulo 5. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus os fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele abençoou e os chamou de homem. Aos 130 anos, Adão gerou filho à semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Deu o nome de Sete. Aí teve filhos e filhas. Adão morreu. Cumpriu a palavra que o Senhor tinha dito. E a Bíblia vai falando mais para frente. Depois que Adão gerou Sete e filhos e filhas, Sete gerou Enos, e Sete morreu. Depois que Sete gerou Enos e morreu, Enos gerou Cainã. Cainã gerou Malaléu, e Cainã morreu. Cemitério da Bíblia, meus irmãos. Malalael gerou Jarebe, e teve filhos e filhas, e morreu. Jarebe gerou Enoque, e depois que gerou Enoque e filhas, morreu também. Vocês estão compreendendo que de Adão veio meio que um círculo maldito na vida de toda a geração deles. Adão morreu, Sete morreu, e saiu morte. Mas chegou em um cara que disse, não, eu tenho que quebrar essa maldição. A Bíblia diz que Enoque, ele decidiu andar com Deus. E acho que foi aos 65 anos, ele gerou, não sei se foi Matusalém, depois gerou, Enoque gerou Matusalém, depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos. E aí não morreu. Aleluia, meus irmãos. Teve uma pessoa abençoada e decidiu, dizendo, não, eu não vou. Mesmo que o mundo se acabe no pecado, mesmo que meus amigos se afastem da presença do Senhor, meus pais, minhas mães, eu decidi consagrar a minha vida ao Senhor, Rafael. Ele andou com Deus. E depois que ele andou com Deus e foi dar uma passeada que o Senhor arrebatou-lo, ele gerou... Não, resumindo, ele foi o bisavô de Noé. O bisavô de Noé. E chegou a um ponto que o Senhor falou assim, não, a maldade subiu até demais, subiu até mim. Diga aí, meu irmão. A maldade do ser humano subiu até o céu e chegou até Deus. E Deus disse, eu tenho que dar fim, ou então a turma não vai parar mais não. Eu tenho que colocar um fim nisso. E mandou Noé construir a arca. E essa geração que vinha desobedecendo a Deus, a geração toda não, mas provavelmente sim. A Bíblia diz que todos pecaram. Então, quando há pecado, há desobediência, né? E Noé também, como bisavô dele, se inspirou no bisavô e disse, acho que ouviu as histórias e disse, não, meu avô foi arrebatado, eu também quero ir, Cabral. Tu que já imaginasse, Cabral, subindo, sendo arrebatado? Cadê, Cabral? Sumiu, velho. Não foi esquartejado, não, subiu, eu vi, subindo. E
E o Senhor deu a ordem a Noé. Noé, construa um barco gigante. E Saulinho até pregou, acho que foi sábado passado, não estou lembrado. Pregou sobre isso aí, isso não vai vir um caso, tá bom, meus irmãos? E ele fez, ou seja, a arca foi como um lugar de refúgio, um lugar seguro. O símbolo da arca aponta para Jesus, porque somente em Cristo temos salvação. Amém? E eu acredito que Noé no barco, com mau cheiro, velho, de esterco, tinha vários animais, Cabral. É ou não é, Aninha? Tinha vários animais na arca. Aí o cara disse, mas Noé estava na arca, pô, se balançando na rede, no balanço, brincando o quê, meus irmãos? Foi trabalho, foi árduo, foi fardo, Max. E eu acredito que, também não está na Bíblia, estou viajando aqui, eu acredito que Noé chegou e disse, trabalho demais, bicho, eu vou subir lá para cima, vou subir lá para cima. Quando subia, eu olhava pela janela, água, 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 morte, corpo boiando. E ele dizia, eu tenho que descer, eu tenho que ser obediente a Deus. E supostamente as reclamações que ele fazia, ele passou a, Senhor, obrigado por me colocar aqui na arca, Senhor. Obrigado. Obrigado por me colocar na arca. No capítulo 9 do Gênesis, se vocês quiserem abrir aí. Ah, não, já falei sobre isso. Lugar de salvação. E a arca representa o símbolo do Senhor Jesus. Só nele a gente tem a certeza, irmão Elias, e a convicção de que só nele a gente está seguro. Só nele, somente no Senhor a gente está seguro. E vamos dar um pulo daqui para lá para João, amém? João 15, eu quero que vocês abram lá em João 15. E aonde havia morte, meus irmãos, enquanto vocês procuram aí, eu vou prosseguindo. E onde havia morte, Deus levantou um homem que decidiu andar com o Senhor. Nem sempre o andar com o Senhor significa facilidade não, Alan. É ou não é? É luta. É luta. Todo mundo achou? João 15. João 15. Eu vi que nem um pastor lá. Abram em Mateus. Aí todo mundo achou, aí ele começou a ler. Eu fico, pastor, capítulo e versículo. Ele disse, vocês não acharam, não? Se o senhor nem falou. Me perdoe, meu Deus. Hein? Não, é João 15. Que fala, então, recapitulando tudo. Adão pecou, a consequência do pecado levou à morte e trouxe morte aos seus descendentes. E onde havia desobediência, Deus, o próprio Deus, levantou Enoque. E Enoque, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. E aonde a morte deitava e rolava, não houve mais morte. Teve esse desligamento. E como é que na nossa vida a gente pode quebrar esse círculo maldito? Como exemplo, Flávia, como exemplo, na minha família mesmo. Meu pai também mexia com essas coisas, Fernando. E pegou em bomba também. E a consequência disso foi alcoolismo também, alcoolismo direto. E o filho, o meu irmão, alcoólatra não, que isso aí é um exagero também, se for falar alcoólatra, mas ele está bebendo, o mais velho, o da família dele lá, né, que ele tem outra família, bebendo, o mais novo, bebendo e fumando maconha. A minha irmã, se ela for assistir um dia, eu falei, você tem que falar.
Não é verdade? É muito fácil a gente chegar e dizer, fulano, se converta, fulano, faça... Não, meus irmãos, a Bíblia é para... Quando a gente lê a Bíblia, ela não fala para você apontar o dedo para outro, não. Primeiramente, olha, essa mensagem aqui é para fulano. Não, essa mensagem aqui é para mim. Essa mensagem é para mim. Não é verdade? E, sem mais enrolação, lá em João 15, fala essa ilustração que o Senhor fez, eu achei impressionante, eu já compartilhei numa célula na tua casa, Lara, eu acho. Que fala assim, todo mundo achou, não foi? João 15, que fala assim, eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês estão limpos pela palavra que lhes tenho falado, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, ele dará muitos frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, jogados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês derem muitos frutos e assim serão meus discípulos. Como meu Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, e eu em seu amor permaneço. Amém, meus irmãos? E o segredo não é só quebrar a aliança, Fernando. Não quebrar a aliança da gente com Deus, mas sim quebrar esse círculo, Aninha. Esse círculo maldito. Como Enoque fez, ele decidiu andar com Deus. Mas Enoque, assim como a palavra diz que a gente tem que permanecer no Senhor. Olha, no capítulo 15 tem 10 versículos, 7 Jesus falam, permaneçam em mim. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Por que Enoque decidiu andar com Deus? Primeiro, ele sem Deus, ele já não era nada. Nem nós, já a gente somos nada. E ele permaneceu em Deus, mesmo naquela geração, que eu acredito que seja pior, Lari, tinha sido... Não pior, mas meio que igual a essa. E ele conseguiu ser íntegro. Noé também foi íntegro. E permaneceu no Senhor. Mas Noé morreu, viu, Gabriel? Ele permaneceu no Senhor. E para terminar... Aí os irmãos vão falar... Ufa, tá que fino. E para terminar, meus irmãos, a gente tem que recapitular. Primeiro ponto... A origem do mal, a gente nunca tem que esquecer isso. A origem do mal vem pelo fato da desobediência, pela birra. Segundo ponto, seja essa pessoa, Cabral, a quebrar o círculo que vem se arrastando de geração em geração, Aninha. Seja essa pessoa com esse pensamento. Não, minha família vem se arrastando no mar de trevas. Eu não vou conseguir, não. Eu não vou querer chegar nisso aí, não. Eu decidi pedir socorro. Eu estava apavorado? Estava, mas estava no plano de Deus. Eu decidi quebrar esse círculo na vida da minha família, que isso era maldição, meus irmãos. Eu tenho um irmão, acho que vocês aqui conhecem ele, que ele se separou.
Isso é fruto dessa maldição, pô. Minha mãe, meu avô morreu. Vocês acham que eles vão parar, o diabo vai parar de tentar só porque minha mãe e meu avô morreu? Não. O sonho dele é levar o máximo, Rafael, de pessoas para o lugar onde ninguém deseja ir. E o terceiro ponto é, independente das circunstâncias, permaneçam no Senhor, na arca, lugar de salvação, Rafael. Permaneça. E permaneçam também na videira, que é Cristo. Vocês são ramos. O Senhor nos designou. Não para a gente vir aqui se sentar e ouvir Marquinhos falar o testemunho dele aí. Pegou mais da metade da pregação toda de testemunho. Não. A palavra do Senhor é: ide por todo mundo, fazei discípulos. Né? A gente tem esse papel. E eu decidi fazer como Josué em minha família. Eu quero chamar a minha esposa e meus filhos tá aqui também. E eu já quero convidar vocês para se levantar e para a gente orar e finalizar. Venha cá, você disse que não ia, mas eu me chamei. Ela disse, não me chame. Eu disse, tá certo, amor, não vai chamar você não. E a frase que eu separei para terminar e abençoar esse culto eu queria que vocês repetissem comigo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos repetir? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, meus irmãos. Eu quero orar por vocês, eu quero chamar a Silvânio aqui. Eu quero orar por vocês. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor Deus, por mais um culto, ó Pai amado. E sempre, Senhor Deus, mas foi com o coração aquebrantado, Senhor Deus. Quero te pedir, Senhor Deus, que se tem alguém, ó Pai amado, sofrendo, Senhor Deus, pela opressão do inimigo, ó Pai amado, nós declaramos nessa noite, ó Pai amado, esta pessoa e na casa dela servirão ao Senhor, ó Pai amado. Repreendemos todo o mal, Senhor Deus. Repreendemos, ó Pai amado, toda a maldição que vem se arrastando, ó Pai amado, de família em família, Senhor Deus, fazendo cativo, ó Pai amado, trazendo maldições, ó Pai amado. Mas hoje, nessa noite, a partir dessa noite, nós decretamos, ó Pai amado, libertação, ó Pai. Eu te peço, ó Pai amado, tem de misericórdia por nós, de nós, Senhor Deus, pois somos falhos, Senhor Deus. Às vezes, ó Pai amado, viemos para a igreja, Senhor Deus, com desânimos, ó Pai amado. Mas a gente sabe, ó Pai amado, que é nesse momento, Senhor, que a gente tem que te buscar, ó Pai. Pois se a gente estiver no mundo, Senhor Deus, a gente fará o quê, ó Pai? Só verá morte, Senhor Deus. Mas a gente não quer morte, ó Pai amado, como a gente declarou nessa noite, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude a permanecer em Ti, ó Pai amado. E a obra que o Senhor começou a realizar na vida de cada um que estão aqui e dos que não puderam vir, Senhor Deus, assim como o Senhor começou, que o Senhor venha aperfeiçoar, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O calor tá rolando.